Tudo bem, pessoal? Para mais um vídeo aqui no canal. Peço que se inscreva, deixe seu like. Vamos estar iniciando aqui, terminando o ano de 2022, iniciando 23, aí bem informado, trazendo algumas informações pertinentes ao nosso agro, à nossa agropecuária. Primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é informação do pessoal do Broadcast Agro, do setor ali, eles que têm informações muito boas, informações simultâneas, informações bem atualizadas. Vou deixar, como sempre, aí o link na descrição para você poder acessar também e estar bem informado. Pessoal do Broadcast Agro, tá aqui carregando um minutinho. Aqui a notícia, 29/12, Conab. Primeiro levantamento de safras de 2023 será divulgado em 12 de janeiro. São Paulo, 29/12, a Conab informou o cronograma de divulgação de levantamentos da safra e comercialização de 2023. Aqui eles também disponibilizaram um link para o documento, vamos acessá-lo. Tá aqui o documento da Conab, calendário de divulgação de safras e do ProHort 2023. Aqui podem estar acessando, começando bem informadinho, já guardar aí no calendário as datas de divulgações da Conab, tá certo? Que já também é uma previsão para o ano safra 23/24, monitoramento agrícola, a Conab que disponibiliza aí muitas informações. Vamos estar acessando aí também sobre o café, vocês podem estar cana-de-açúcar, estar acessando, e do ProHort também. Vocês podem notar aqui no primeiro documento que está no quarto, né? Porque teve a divulgação desses outros três já anteriores, já nesse ano de 2022. Então, dia 12 de janeiro, quarto relatório, vamos estar acessando aqui no canal. Beleza? Vou deixar também o link aí para acessar este documento da Conab. Muito interessante já estar se programando, já estar no calendário essas datas. Certa informação aqui, a notícia do pessoal do Broadcast. Eu queria trazer aqui também um documento do Plano Safra, aqui do mapa do Ministério da Agricultura, onde eu gostaria de estar fazendo uma análise um pouco desses dados, desse documento. Nós, numa iminência, uma troca de governo, quiçá novos parâmetros direcionados dentro da agricultura. Então, eu gostaria de fazer essa análise e, no desenrolar da nova troca do Ministério, da nova troca do governo como um todo, a gente também fazendo as análises e dos posicionamentos. Até onde eu estive lendo, o Ministério da Agricultura vai passar aí por uma secção, ele vai ser dividido, então vamos estar avaliando quais vão ser os impactos reais para os agricultores dessas tomadas de decisões políticas, tá certo? Então aqui o volume de recursos, esse documento também vou deixar o link aí na página governamental do Ministério da Agricultura. Crédito rural, 340,9 bilhões de reais, 36% de acréscimo. Juros controlados, mais 18%, 195,7 bilhões. E juros livres, mais 69%, 145,2 bilhões. Aqui um pouco sobre os recursos. Do documento aqui do Ministério da Agricultura. Tá aí os recursos divididos por finalidade e por beneficiário. Custeio, comercialização, destinados aí
246,3 bilhões, investimento 94,6 bilhões, aumento de 29% e aumento de 39% na informação anterior. E por beneficiário, Pronaf 53,6 bilhões, demais produtores e cooperativas 287,3 bilhões, aqui com destaque, aumento de 36% em ambas, e um destaque ao Pronamp 43,75 bilhões. Aqui traz um gráfico também, crédito rural, recursos controlados. O gráfico traz escrito aqui Pronaf, Pronamp e os demais recursos de crédito. Então aqui é um aumento em bilhões de reais em comparativo com os anos passados. Então a gente consegue aqui analisar. Logicamente ele vai estar descrito do ano de 2018, no início do governo que se encerra hoje, até a data. Então, os dados aqui descritos dizem que esse crédito rural de recursos controlados passou de 100 até, no caso do Pronamp, 218, no caso do Pronaf, 200, e nos demais, aqui também, em 102, certo? Taxa de juros, porcentagem ao ano, Pronaf, ABC Ambiental. Essa questão do ABC a gente vai estar até fazendo um vídeo, já estou até com um material separado que eu quero apresentar para vocês, que é relativo à agricultura de baixo carbono e agricultura regenerativa. Vamos estar passando aí algumas informações, porque vão ser dois temas que vão estar assim bem situantes dentro do noticiário e da agricultura como um todo. Então, aqui a taxa de juros bem descrita, o Pronaf, 5 a 6%, ABC Ambiental e PCA até 6 mil toneladas, 7%, Pronamp 8%, ABC e PCA 8,5%, Moderagro, Proirriga e Moderinfa 10,5%, Prodecop e Procap Agro 11,5%, Custeio Empresarial e Moderfrota 12% e 12,5%. Essas aqui vão ser então as taxas de juro ao ano, e a gente, como disse, vamos fazer um comparativo, vamos ver o que vai ser mudado, o que pode ser mudado e o que vai ser mantido em comparativo aí com a mudança do direcionamento da pasta. Então, os destaques da agricultura de baixo carbono, 7 bilhões. Também aqui apoio no campo e energia a partir de fontes renováveis, parte de inovação. Pesca e agricultura, apoio à comercialização para a indústria pesqueira e aquicultura. Eu creio que isso aí é uma situação que vai se manter, os estímulos na pesca e na aquicultura. O Brasil tem intenções muito fortes, principalmente da produção de tilápia. Tanto o governo que se encerra hoje, do presidente Bolsonaro, quanto o governo do PT que se inicia, tem aspirações que levam a crer que vai ter um grande incentivo, um grande fomento por parte do Estado na piscicultura. Então é uma atividade que a gente tem que ficar de olhos abertos, porque a tendência é que haja muito investimento e muito subsídio com a questão da piscicultura. Então os produtores ou aqueles técnicos que prestam esse atendimento têm que estar bem antenados nas atualizações naquilo que esse mercado vai passar. Está se formando um cenário de grande oxigenação, onde esse setor vai passar por grandes incentivos. PCA de armazenagem, armazenagem também, que é uma grande dificuldade que nós temos hoje no Brasil, um déficit enorme, arredondando em quase 80 bilhões de sacas que não se tem onde armazenar, e nós temos dificuldade de ver direto aí, às vezes em grupos, às vezes em notícias, aquelas montanhas de milho e soja, por exemplo, no Mato Grosso, uma produção alta, uma produção boa, numa safra com grandes colheitas, falta esse espaço, tem que ser armazenado ao ar livre, em tempo aberto, porque realmente não tem silo ou armazém à disposição muitas vezes. E aqui recursos orçamentários,
subvenção ao prêmio do seguro rural 2 bilhões e apoio à comercialização 1,44 bilhões. Então, um valor aqui um pouco baixo, podemos olhar na subvenção ao prêmio do seguro rural. Podemos esperar talvez que seja um acréscimo nisso aqui, já que é um recurso muito importante ao produtor. Tá certo? Então, vamos deixar o link aqui também para vocês acessarem esse Plano Safra, esse documento aqui disponibilizado pelo Ministério da Agricultura. E vamos fazer o comparativo agora com a prática, com aquilo que vai ocorrer no desenrolar do próximo ano. E aqui também eu gostaria de compartilhar um documento, a AgroGalaxy, que se passou aí pela fusão de alguns grupos, de algumas empresas, e está em grande tendência de crescimento dentro da agricultura brasileira. Eles lançaram aqui um guia completo para o produtor tratando sobre agricultura digital, que também vai ser um tema para 2023 com grande oxigenação, com grande assim atenção do mercado. Então, eles tratam aqui sobre o que é a agricultura digital, como ela surgiu, agricultura digital e sustentabilidade, as ferramentas da agricultura digital e a agricultura digital no Brasil. Um documento com 3 páginas, ficou muito bem arquitetado, muito bem montado e muito boas informações. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, vou deixar o link. E muito interessante, a gente também já está cada vez mais informado na agricultura digital e principalmente os avanços, as tecnologias e que essa agricultura digital pode trazer para quem está no campo, produtor, e para os técnicos envolvidos. O que pode ter de vantagem a gente está digitalizando cada vez mais a nossa agricultura, certo? Aqui vocês podem vão trazer alguns gráficos. Deixa eu descer aqui, eu vou mostrar para vocês e vou deixar o link para a leitura completa do documento, tá? Eles definem, para quem às vezes está carente de uma definição do que é agricultura digital, apesar de sermos hoje seres digitalizados, considera, segundo a definição do pessoal da AgroGalaxy, uma nova forma de manejo na lavoura, já que a agricultura digital compreende diferentes necessidades presentes nas áreas de plantação, buscando explorar e estudar as mesmas para garantir maior retorno sustentável e econômico. Com esse sistema, o produtor consegue controlar sua produção de maneira mais eficiente. Isso porque sensores coletam e analisam informações do campo, tomam e aplicam decisões automáticas na plantação. Podemos dizer que essa tecnologia é um dos destaques da transformação digital do agronegócio. Então, que ele resume? O que resume a agricultura digital? É toda essa tecnologia de sensores, de monitoramento satelital, a internet das coisas, smartphones, acesso a tecnologia de vários tipos de câmera, onde você consegue gerar vários tipos de mapa, toda essa explosão tecnológica chegando ao agro, chegando à agricultura, trazendo, coletando dados e analisando esses dados, auxiliando na infinidade de tomadas de decisões que o produtor tem que fazer anualmente, mensalmente, diariamente, e muitas vezes com dificuldade, com um certo atraso, uma certa falta de informação na hora que precisa. Tem, por exemplo, casos de doenças ou um ataque severo de pragas. A gente está vendo agora, por exemplo, o mandarová na mandioca, que mesmo com um manejo preventivo, mesmo com um manejo, com um acompanhamento, ali, um monitoramento constante, num piscar de olhos, em questão de 2, 3 dias, toma uma revoada, começa a dar lagarta e quando vê o estrago está feito em uma semana, e às vezes, se for uma praga que o produtor não conhece, ele precisa fazer uma identificação, precisa ver qual é o produto que vai controlar, ou qual é o manejo que tem que ser tomado, e às vezes não dá esse tempo. Então, essa tecnologia vem para estar auxiliando, para estar sendo mais um companheiro produtor nas tomadas de decisões.
Avançou muito, por exemplo, nos veículos, nas aeronaves, em equipamentos de guerra, em vários setores, né? No setor industrial, muitas vezes, a gente vê hoje máquinas que fazem o trabalho que antes era feito manual, com uma eficiência enorme, tanto no uso de insumos quanto na velocidade da realização. Então, todo esse processo de otimização através do meio digital e das tecnologias está sendo direcionado e vai cada vez mais ser útil e necessário ao agro. Então, as tecnologias mais utilizadas aqui dentro desse contexto, então, internet, redes sociais, aplicativos de gestão, GPS, imagens de satélites, aviões e drones, sensores instalados no campo, máquinas com eletrônica embarcada, e principais funções das tecnologias adotadas: obtenção de informações e planejamento, como a gente citou anteriormente, gestão da propriedade, compra e venda de insumos da produção, mapeamento e planejamento do uso da terra, previsão de riscos climáticos, bem-estar animal e a estimativa de produção. Eles trazem aqui um pouco também do histórico do que é uma da formação da agricultura, né, até da onde a gente veio, quais foram os modelos de agricultura, olhando para esse direcionamento digital. Então, neste documento, eles setorizam, digamos assim, em 4 eras da agricultura. Deixa eu colocar aqui onde está exatamente essa informação aqui mesmo. Ele setoriza em 4 eras da agricultura. A agricultura 1.0, que era foco em subsistência, caracterizada pela mão de obra familiar e instrumentos manuais e baixa produtividade. Essa é aquela agricultura que seu avô conta, né? De debulhar o feijão na mão, de ter que ir para a roça, carpir, muitas vezes para ter o que comer. É essa agricultura que até hoje ainda em alguns locais do Brasil e do mundo, ainda é a agricultura que molda a sociedade, no caso. É aquela agricultura de subsistência e se não produzir, não tem mercado às vezes para comprar ou não tem recurso. Então, é o que dá a condição para o produtor, para a família, geralmente famílias extensas, porque tem que estar tá colaborando com o trabalho manual, é a fonte que eles têm de às vezes ter um recurso ou muitas vezes de ter o que comer mesmo. Então, a agricultura 2.0 marca o início da produção em escala e a substituição de uso de animais por máquinas agrícolas, seja o arado puxado pelo gado, pelo cavalo, por um trator, por uma grade. Então, começou aí esse processo de mecanização da agricultura. Depois aparece a agricultura 3.0, que é o início da automação e sustentabilidade no mercado, já que considerando a Revolução Verde. Então, a Revolução Verde vai se instalar entre a parte 2 e 3, entre a 2.0 e 3.0, que passou pela mecanização, passou pela Revolução Verde, em todo aquele cenário de exploração contínua, até que alguém puxou o freio e falou: opa, nós temos que ter um pouquinho mais de sustentabilidade. E agora, a agricultura 4.0, que é a evolução até o momento, a gente passou da 3.0 para 4.0, estamos vivendo isso na prática, e com novas tecnologias surgindo a cada dia, cada vez mais rápida, para os diversos processos no campo. Agricultura digital e sustentabilidade. Como eu disse, a gente viveu aí com o processo da tecnologia chegando, tecnologia da mecanização, tecnologia em produtos químicos chegando ao campo, e até que alguém puxou o freio daquela exploração contínua. Até que os estudos foram muitas vezes feitos, falou: oh, esse produto contamina, esse produto não tem essa função positiva, porém também tem essas funções negativas. Então, vamos com calma, vamos ser mais sustentável. E isso marcou
da 2 para 3. Talvez esse seja o grande marco, essa puxada de freio no setor. Então, dentro do agronegócio, aqui trazendo esse contexto da sustentabilidade, como pode a agricultura digital favorecer a sustentabilidade? A agricultura digital é o ponto-chave para a conservação e preservação de recursos naturais. Com as ferramentas, a informação chega em tempo real, o que resulta na otimização do uso de insumos, redução de recursos e aumento da margem de lucro de produtores. Por se tratar de uma técnica mais precisa, que analisa as necessidades da propriedade com detalhes e entende a diferença de demandas em cada área da lavoura, as decisões tomadas serão mais assertivas. O que ele quer dizer com isso? Que o olhômetro está acabando, pessoal. Isso aqui é a verdade. O eu acho, aquela olhadinha rápida por cima, que às vezes ali nos 5 minutos de observação, nos 2 pontos de tomada de informações, já é decidido, já é vislumbrado a, a, o manejo, isso aí está acabando, isso aí está virando escasso. Então, o que eu vejo? O profissional que está no campo, ele vai ter que ser cada vez mais municiado de informações. Cada vez ele vai ter que ter acesso a tecnologias que vão disponibilizar informações. Por quê? Porque é o que o mercado está pedindo. O produtor rural quer estar informado, quer cada dia mais ter dados sucintos e que vão trazer melhores opções de manejo para ele. Isso é um fato consumado. Então, nós podemos dizer aqui, uma conclusão que faz o trabalho, que uma alternativa mais sustentável, que a agricultura de precisão, a agricultura mais tecnológica, também gera mais economia. E uma agricultura de precisão também é um termo que está ficando muito reduzido a um mapeamento, a um maior número de pontos de coleta de dados dentro de um campo, de um talhão. Talvez esse termo possa ser um pouquinho mais amplo. Uma agricultura de precisão, nós podemos definir também como você ser o mais preciso possível em toda a tomada de decisão. Até muitas vezes, minha máquina, minhas manutenções têm que ser feitas em tal hora, com tal precisão. Meu plantio dentro das condições do tempo vai ser em tal dia, tudo bem definido, tudo preciso com essas informações. Eu acho que esse termo pode ser um pouquinho mais amplo e pode trazer um pouco mais de um contexto maior dentro de uma lavoura. E que eles trazem também alguns outros benefícios da agricultura digital, incluem controle efetivo de pragas e doenças, tomar as decisões mais rápidas e assertivas, importantíssimo. Isso é consequência aumento de produtividade, longevidade do solo, já que o uso de defensivos é reduzido, melhora no controle de cada fase da produção agrícola, com a ajuda de sistemas informatizados e de alto desempenho. E aqui algumas das ferramentas da agricultura digital, propriamente dito, aquilo que já está sendo utilizado. Eles, lógico, que tem alguma plataforma também, não estariam somente falando desse tema se não tivesse uma função também comercial. Então, eles têm uma plataforma que o pessoal da AgroGalaxy não tem acesso a essa plataforma, não sei dizer qual que são os processos e aquilo que é feito. Vou tentar aqui acessar, que está até gravar um vídeo mais para frente mostrando um pouco dessa plataforma, caso eu consiga ter um acesso. Então, aqui um pouco das tecnologias já utilizadas: sensores, drones. Agora, inclusive, teve o lançamento da DJI, que é o novo T40, está passando do T30 para o T40. O mercado de drone é um mercado aceleradíssimo, as tecnologias elas são assim, totalmente avançadas. Cada drone que sai, às vezes de um ano para o outro, de 6 meses para o outro, já vem com uma bomba de tecnologia nova. Então, é um mercado que está com um crescimento, com uma oxigenação absurda. Estações meteorológicas cada vez mais tecnológicas e cada vez mais precisas e cada vez mais assim centralizadas dentro daquela situação, ou seja, cada vez o produtor está buscando mais dados específicos para a sua propriedade, não somente dados gerais do tempo na região, ou talvez até de um clima na região. O clima é uma questão assim de um ano e meio. Então, o produtor está cada vez mais querendo saber em loco aquilo da sua propriedade. Então, essas tecnologias vêm muito para aumentar a precisão, aumentar a acurácia dessas informações. E aí você consegue ter ela bem definida para aquela propriedade.
é como está acontecendo nesse cenário, a gente até falou num vídeo anterior, de que as chuvas, principalmente agora, nesse início, no início de 2023, a previsão e o que ocorreu em dezembro de 2022, talvez foi até uma chuva, um pouco mais de chuva, choveu-se mais do que em comparativo de dezembro de 2021. Porém, foi uma distribuição muito pior, as chuvas foram muito mais concentradas, não teve aquela distribuição homogênea. Às vezes, dentro da própria propriedade, teve chuvas muito específicas. Então, essa má distribuição de chuvas é um ponto interessante, porque isso pode ser um evento cíclico ou não. O produtor consegue fazer um mapeamento dentro da propriedade dele e fala, não, lá em cima chove mais, aqui embaixo está chovendo menos. Isso aí eu já tenho um histórico de 3, 5 anos. O que isso pode influenciar? Talvez aquela área que tem um melhor solo está chovendo menos, ou está chovendo mais. Lá eu vou ter um investimento em mais tecnologia, entendeu? Tem várias tomadas de decisões que podem ser feitas com essas informações mais específicas. Barra de luz, um computador de bordo que direciona a máquina no campo através do sinal de GPS. Auxilia em atividade de pulverização. Softwares, eu até vou fazer um vídeo aqui apresentando um software que eu utilizo, é o pessoal da Cima, um software de uma empresa argentina com uma atuação em toda a América Latina, que traz informações excelentes, eu utilizo e recomendo. Temos uma parceria bem bacana com a Cima, eu vou estar falando deles num vídeo exclusivo daqui a uns dias. Monitoramento de colheita, semeadura taxa variável, e aqui eles trazem alguns cenários, alguns exemplos. Por exemplo, sensores, o produtor pode monitorar sua propriedade onde estiver de forma detalhada. Os dados coletados pelos sensores são analisados por software. A partir dessa interpretação, a plataforma deve gerar recomendações de aplicação e manejo adequados para o produtor. E para realizar o planejamento adequado de aplicações, é importante ter uma visão segura das condições climáticas. Para isso, as estações meteorológicas oferecem informativo completo sobre temperatura, chuvas, velocidade dos ventos e mais, dados essenciais para todo produtor rural. Aqui também eles trazem algumas informações da agricultura digital no Brasil. No Brasil, inclusive aqui, ó, sobre o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão. Foi realizado o primeiro em 2004, ou seja, é um tema que faz tempo que está aí nas mídias e que cada vez está afunilando mais porque a tecnologia está avançando cada vez mais, tá certo? E aqui um pouco da plataforma deles, é o AgroCare, então vou estar deixando o link desse documento aqui na descrição do vídeo, e procurem um agrônomo, alguém da AgroGalaxy, também tem os contatos deles aí no site, quem quiser mais informações, eles vão estar, tenho certeza, atendendo da melhor maneira. Pessoal, um feliz 2023 a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês e que esse canal vai crescer bastante no próximo ano, porque nós vamos estar aí sempre municiados de excelentes informações técnicas e cada vez mais apuradas, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês e um feliz ano novo. Um forte abraço.